desafio. Meu, vai chamar. Enfim, chegamos ao dia 30 de setembro, dia de... Então esse desafio incomodou muita gente ficou sem dormir, sem comer, sem tomar banho, mas ele chega ao seu fim hoje é fechamento do meu desafio de Anivers. Então nesse vídeo vão ser revelados todos os desafios do desafio de Anivers. Caso tu ainda queira fazer, dá tempo de tu fechar esse vídeo e correr pro vídeo que eu vou colocar aqui no cardzinho pra tu tentar fazer os desafios tu mesmo, tá bem? Nesse momento, então, o gabarito de todos os desafios. Do primeiro ao 22º desafio que eu compus pro desafio de Anivers. Você está pronto? Eu sei que eu estou. Acho que vou começar a fazer uma tradição. Todo ano eu vou fazer um desafio de Anivers. Então, pra tu entrar nos desafios, tu precisava chegar na primeira fase. E essa primeira dica eu entreguei no meu vídeo de divulgação do desafio. Eu falei que estava nesta página onde eu havia publicado o vídeo. Então não teria muito trabalho se não, né, dar uma vasculhada por ali. E eu comentei no primeiro comentário que aparece ali, boa sorte. Aí se tu clicava mostrar mais... 6 de 18, 6, o que é 6 de 18? Vamos lá no 6 de 18. 18. Eita, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aparecendo, vamos com calma. Que é isso aí? Que é isso? Temos ali algumas palavras estranhas. E era isso, não é? Era só isso mesmo. Então tu ia lá em cima, bit.ly, dmg24p1. Lembrando que nada era maiúsculo, dmg24p1. Primeiro desafio, tá na tela. Nível 1, mesa móvel. Ou vamos lá, raciocínio, galera, olha só. Essa primeira aqui é bem tranquila. Tu olha um pouquinho ali e vê que tem um código escondido ali na TV. Beleza, aí tu tenta inserir aquele código, não vai dar. Haha, por quê? Porque não é. Mas aí tu vai interpretar que tem uma caramba de uma cadeira voando lá atrás, invertida. Então, né? Inverte-se a imagem e todos aqueles números farão sentido. Vamos lá. bit.ly barra 17209 GG. Tudo minúsculo. Enter. Próxima fase. Fase 2. Ali achei o que? Não sei. Nessa fase 2 temos uma imagem negativa e um símbolo de zoom. Então, né? Vai ter que dar zoom em algum momento. Tem uma carinha minha ali embaixo só pra motivar vocês, tá? Oi, segue procurando. Mas na verdade, o código ele estava... Onde é que tá o código? Eu não lembro. O código estava ali, ó. Bem no cantinho superior direito. 24515. bit.ly 24515 e fase 3. Essa aqui, se tu já é uma pessoa das redes sociais, especialmente do Instagram, tu já vai identificar que isso aqui são stories, né? Os destaques ali do Instagram. Agora, se tu não é tão familiar com as redes sociais, aí tu vai olhar, tá, são umas bolinhas coloridas, o que eu faço com isso? Aqui, né, várias pessoas foram pesquisando esses termos até que acharam algum perfil específico e descobriram a senha. Mas tem outra maneira de descobrir isso também, que é dando um zoomzinho na imagem. Tu consegue ver que eu coloquei ali referências musicais. E lá na minha página no YouTube à direita tem inspirações, bem à direita. E a última delas é o Kwasa. Kwasa é um artista que eu gosto muito, que ele não é daqui. Eu acho que ele é muito underrated, eu gostaria muito que ele fosse mais ouvido. E ele é uma das minhas inspirações musicais hoje. Então essas bolinhas coloridas eram os destaques do Kwasa lá no Instagram dele. Então a senha era essa. Kwasa 512, enter, fase 4. Duas Dinamarcas. Lembrando que os títulos eu mencionei no vídeo de divulgação que não tinham nada a ver com a fase. Eram palavras aleatórias assim, eu só tava colocando. Esse desafio 4 eu achei que fosse um dos mais fáceis, mas muita gente conseguiu complicar isso. Olha a lógica. Temos ali alguns planetas, temos ali alguns quadrados e alguns quadrados diferentes. Lá no código para a próxima fase tem 3 espaços faltando. E aqui nessa imagem tem 3 números separados, 1, 2 e 3. Então a gente poderia deduzir que esse 1 poderia ser relacionado ao primeiro dígito, o 2 ao segundo dígito e 3 ao terceiro dígito. Ou seja, conta comigo, quantos planetas tem ali? 1, 2, 3. Aí o primeiro dígito seria 3. Quantos quadradinhos sem preenchimento tem ali? Tem 6 quadradinhos. Então o segundo dígito seria 6. Quantos quadradinhos preenchidos tem ali? Tem 7. Então 3, 6, 7. bit.ly 3, 6, 7. Show. Próxima fase. Essa das coordenadas é bem bacana, bem divertidinha, bem fácil, tranquila. Só precisa pesquisar essas coordenadas lá no Google. E aí o Google Maps ia te levar pro gigante de Gigante de Tarapacá. Tarapacá, isso aí. Então tu dando zoom lá, dando zoom lá, dando zoom lá. Olha só, um gato! Então tu tem que deduzir que ali na senha era 4 dígitos. Então alguma coisa gigante, o que parecia gigante. E aí, tanã, um gato gigante. Era a senha. bit.ly, gato gigante, 1, enter. Próxima fase. Fase 6, Ultra Urso. Essa aqui é só uma dica fácil. Precisava ir na minha aba de comunidade lá no YouTube. Então vamos lá, comunidade, abriu. Ok, foi na aba comunidade, mas tem bastante coisa já ali. Então o que tu tem que procurar? A dica estava lá embaixo, lá
no código para a próxima fase. Efêmera 1. Efêmera, 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 efêmera. Tava ali na minha postagem de um mês atrás, em que eu tava editando um vídeo pro canal. Então, efêmera felicidade, só precisava dar um zoom ali e achar. Fase 7. Fase 7, possivelmente a fase que as pessoas passaram assim, ó, mais rápido. Eu vim te esconder, 70 achar, 20, 70... Próxima fase. Fase 8, existe ET. Essa aqui também tá claro, se tu é uma pessoa das redes sociais. É meus stories e alguns stories meu. Felizmente eu tenho um story chamado Momentos, onde estão meus momentos de vida ali. Então a galera tinha que entrar ali. E lá no meio tinha essa foto aí dessa cadeira que eu tirei numa viagem pra Porto Alegre que eu fiz. O que tá borrado nesse desafio é justamente a data. Quanto tempo que aconteceu essa foto, que eu publiquei esse stories. E tu tinha que ir lá e descobrir há quanto tempo esse stories estava no ar. No caso, os stories ele aparece por semanas, né? Então tipo, se o stories aí de uma semana atrás, ele apareceu uma semana, um sem, ou se fosse 2 semanas, 2 sem. Eu me preparei, então, se tu fizer esse desafio em qualquer dessas últimas semanas, 27 semanas, 28 semanas, 29 semanas, ou ainda 30 semanas, tu ia cair na próxima fase. Então, pra mim, hoje tá aparecendo 29 semanas, né? Porque passaram as semanas, 29 semanas, enter, próximo desafio. Ah, esse desafio é bom. Esse desafio aqui, galera, esse desafio, Mistérios Molhados, desafio 9, esse foi um desafio que fez a galera parar de dormir pra tentar resolver. Ele parece um pouco complicado, eu admito, mas não era tanto assim. Então, vamos analisar ali por cima, ver o que tem aqui. Temos algumas tesouras ali, pode ser um indicativo de que tem que recortar. Temos vários números, pode ser qualquer um desses números para a próxima fase. O código lá embaixo são 4 dígitos e um ATA, não diz nada, não diz muito. Aqui um bom detalhe, nas bordas aparece A4, né? Sabemos que a folha A4 é A4, então A4 poderia ser a folha. Então, se eu tivesse isso em mãos, a primeira coisa que eu faria seria imprimir em uma folha A4 e ir recortando isso aí. E foi o que muita gente fez, só que muita gente complicou da forma errada, porque ele é bem mais simples do que parece. Se tu recortar todos esses espacinhos que tem pra recortar e tu tiver com uma folha 4 aqui, vai ver que tu vai ter como encaixar aqueles espaços em algum dos números. Então, como essa folha ela é dividida em 3 seções, a coisa que tu deveria ter feito e seria a maneira correta de resolver esse desafio seria só dobrar essa folha assim, ó. Fazendo isso, os espaços recortados revelariam que os números 3, 4, 3 e 6 eram os números necessários para colocar lá no código e ir para a próxima fase. Vamos lá, 3, 4, 3, 6, tá. Próxima fase, fase 10, manhã marota. Esse aqui foi uma boa sacada que eu tive, eu gostei bastante, tenho bastante orgulho desse desafio. Que é o seguinte, vamos analisar. Do início, nós partimos. Desafios já conquistamos, seu começo agora importa, num só grito ressoamos. Porra, essa, Rodrigo? Do início nós partimos, então dá pra se deduzir que nós, eu e vocês que estão resolvendo o desafio, tem alguma coisa a ver com isso. Desafios já conquistamos, deve ter a ver com esses desafios, né? A gente já passou por vários desafios. Seu começo agora importa. Começo. Poderia ser os primeiros desafios ou alguma coisa relacionada às iniciais, alguma coisa nesse sentido. Num só grito ressoamos, então tem a ver com a união, né? Juntar tudo. Se a gente for ver no código para a próxima fase, é EI e várias coisas, muitas coisas. Então, uma das deduções que tu pode fazer, um detalhe a ser observado, é que haviam 9 espaços para serem completados nesse código e tu tava no desafio 10. Então, esses 9 desafios anteriores te dariam alguma coisa. E no caso, davam mesmo que eram as suas iniciais. Se tu for pegar as iniciais de todos os desafios, ia aparecer mandou bem. Mandou bem é a palavra que se encaixa aqui e te leva para a próxima fase. E mandou bem, enter, jogo jovem. Essa fase 11, é considerado um nonogram. Nonogram é tipo um joguinho assim, deve ser nono porque deve ser uma coisa mais antiga assim, eu sei lá. Mas eu considero esse aqui o desafio mais difícil que eu fiz, porque ele é complicado de resolver, muito complicado de resolver. E eu que fiquei jogando nonograms por muito tempo, eu mesmo fiquei 1h30 fazendo. E eu não sabia se ia dar certo, mas eu consegui fazer e deu certo. Fica aí uma imagem das minhas frustrações e das minhas tentativas de fazer isso aí. 2. Olha isso aqui, cara. Funciona! Mas enfim, ele pode ser resolvido. E nonogram se joga da seguinte forma. Tem que deduzir quais dos quadradinhos que estão preenchidos nesse esquema. Lá em cima à direita eu dei um exemplo de como que ele deve ser feito. Então, ali por exemplo, naquela barrinha que tem um 5, tu deve preencher os 5 quadradinhos. Naquela barrinha que tem um 4, tu tem que achar os 4 quadradinhos que vão ser preenchidos e um não vai ser. O problema desse desafio que eu fiz é que não existe a certeza de que há um quadradinho preenchido em nenhum momento. Esse foi o meu erro, eu deixei ele muito difícil por isso. Por exemplo, na coluna aqui há um 2, 1, 1
e o 4, por mais que a gente distribua esse 2, esse 1 e esse 4 por essa coluna, a gente não vai ter certeza nenhuma que existe um quadradinho preenchido. A gente vai ter que trabalhar com suposições. Então a gente tem que perceber qual desses quadradinhos tem a maior probabilidade de ser preenchido. E assim, completando o quadrinho e percebendo seus erros e chegando assim mais perto de um resultado final. Essa é a maneira certa de resolver esse desafio. Porém, existe a maneira por dedução, por chute, digamos, que é contando o número de quadradinhos preenchidos nesse exemplo que eu dei ali de cima. Se tu for contar o número de quadradinhos preenchidos, tem 15 quadradinhos preenchidos, que coincidentemente é o número que falta lá embaixo. Então, essa é uma maneira, né? Preencher todos esses quadradinhos, o resultado daria um X e um V, e XV, né, em números romanos lá é 15. Então 15, vamos lá, bit.ly K9115, e estaremos na próxima fase, fase 12. Quero. Essa fase é simples, é só tu observar ali o layout, né? Perceber que tu tá no Instagram e que esse era possivelmente um vídeo meu, porque eu apareço ali. Então tu tinha que ir lá no meu Instagram e descer até a minha primeira postagem nessa conta, a conta Rô Cantando, onde na sua descrição estaria escrito a vida. E quantos dígitos faltavam lá no desafio? Faltavam 5. Então deduz-se que esse a vida encaixaria ali. Desafio 13, língua longa. Acho que a minha irmã sabe essa. E ela sabia, de fato. Essa era mais uma tarefa de stalk. A minha irmã, ela teve que ser mal educada com as pessoas pra que ela não entregasse a resposta, mas ao mesmo tempo ela tava entregando. Então tu tinha que, de fato, dar uma olhada ali no meu perfil, dar uma vasculhada nas fotos em que eu fui marcado, tá? Mas eu instruí ela e ela falasse pra toda pessoa que fosse falar com ela perguntando do desafio: oi, como assim? E ela respondeu isso pra várias pessoas, ela até foi meio que grosseira por conta disso, mas ela teve que passar por isso. Do que? Próxima fase, 14. Meus mamilos polêmicos. Essa não era tão difícil, então a gente vai ler essa imagem e tem o que ali? Tem várias, umas espécies de portas coloridas, né, quadrinhos coloridos. Nessa imagem também a gente tem um poste, tem um solzinho ali, tem vários triângulos. E mais importante, tem 3 coisinhas. Tem um F, tem um E e tem um 2. Então se tu na tua vida já jogou Batalha Naval, consegue interpretar que isso possivelmente vai estar relacionado ao número de colunas e de linhas. Então vamos lá, A, B, C, D, E, F, E, 2. Então desce uma linha, e ali embaixo teriam então 2 dígitos semi-escondidos, eu deixei bem mais claro, que são 1 e 9. E como faltavam então 2 dígitos nesse código, bit.ly, aquela coisa toda ali. E aí a gente iria pra fase 15, comer cansa. Essa fase ela é bem simples, é basicamente a minha cara com o símbolo do Spotify distorcido, escondido em cima da minha cara. Então, obviamente, tem alguma coisa a ver com o Spotify. Caso tu não saiba, eu também tenho minhas músicas autorais, tá? Então eu tenho minhas músicas lá no Spotify. E no meu perfil de artista aparece uma playlist que eu fiz. Uma playlist minha das músicas que eu escuto. Que é justamente essa imagem minha aqui. Então lá embaixo no meu perfil de artista haveria a playlist do artista, chamada Essência de 2019. É a playlist que eu escuto e gosto bastante. E na legenda, na descrição dessa playlist, existia um código. E olha só que código estranho. Parece bem parecido com aquele que tava ali embaixo. Ali embaixo tava JE, tracinho da A1. Então, né, 523 é o código que faltava. Vamos lá. Desafio 16. Espera eu, é o código dele. E ele é bem simples, só tem uma frase, então não tem muito o que fazer com essa frase se não pesquisar essa frase. Here, o breve verbo here, e tem um espelhinho ali do lado refletindo. Então, ao contrário, se tu lê aquilo, olha só, é a mesma coisa. Here, o breve verbo here. Here, o breve verbo here. É, isso aí. Lá embaixo a gente tinha muitos espaços em número 15. Então, se tu pesquisasse essa frase ali no Google, here, o breve verbo here, logo tu descobriria que essa frase é um palíndromo. Palíndromo, então, são essas frases que, ao contrário, significam a mesma coisa. Como, por exemplo, o nome Ana, ovo, o lobo ama o bolo, Roma é amor, o romano acata amores, a damas amadas, a Roma ataca o namoro. Fase 17, ligue logo. Essa é relativamente simples, é preciso olhar do outro lado. Não precisava complicar nessa, tem um símbolozinho do YouTube ali. Então, né, tem alguma coisa a ver com o YouTube. Então, se tu passasse um olho rápido no meu canal, perceberia que eu tenho uma música autoral chamada Outro Lado. O Outro Lado. E ali embaixo, no primeiro comentário, que é o meu, que eu fiz pra esse desafio, tem algum tempo ali no vídeo que é a 1 minuto e 4 segundos. E se tu for nesse 1 minuto e 4 segundos, tu descobre que aparece a imagem do meu tênis. E esse tênis tem Converse, escrito que é a marca, que não tá patrocinando esse vídeo, mas poderia. E esse era o código que faltava pra gente ir pra próxima fase. 18. Ostras onívoras. Elas não são onívoras.
Esse desafio exigia um pouquinho de conhecimento fotográfico, porque esse triângulo representa alguma coisa relacionada àquela imagem de uma pessoa segurando uma câmera. Então, né, dedução vai, dedução vem. Se tu pesquisasse triângulo fotográfico, ou triângulo da fotografia, ou pirâmide da fotografia, tu descobriria que existe uma pirâmide que é a base da fotografia, que se chama pirâmide da exposição, ou triângulo da exposição. Em suma, ela explica como que se expõe corretamente uma imagem enquanto tira uma foto. E esse triângulo é composto da velocidade de obturação, da abertura do diafragma e, por fim, do ISO. E como faltavam 3 dígitos para que tu achasse a frase que levasse pro próximo desafio, então deduziria se que ISO seriam as letras que se encaixavam para te levar pro próximo desafio. Vamos ver? Fase 19, dança dúbia. Essa fase não era tão complicada, é só um acorde que tá ali. Então, se pesquisasse no Google, acordes, teclado, começasse a dar uma fuçada sobre os acordes e sobre o seu posicionamento dos dedos no teclado, logo descobriria que esse é um Fá menor. Então, se tu colocasse Fá menor no Beatly, né, iria pro próximo desafio. Porém, então teve gente que colocou Fá maior lá no Beatly, o que não era o acorde certo, e acabou levando para uma página que tinha a resposta certa, palavra-chave, provar, anota essa palavra no espaço indicado na sua ficha de resposta, que não tinha nada a ver com o desafio, né? Porque os meus desafios tiveram esse layout deles, onde aparecia lá em cima o seu código, lá embaixo a palavra passe para a próxima fase. A gente acabou de deixar a resposta certa para um desafio de outra pessoa. Qual a chance disso acontecer? A palavra passe certa era Fá menor, então colocando Fá menor, tu ia pro desafio 20, frio feito. Esse desafio aqui tinha bastante coisa para te confundir, mas as instruções dele eram os maiores elementos dessa foto, que no caso eram esse símbolo de JPEG e a mão ali na direita indicando que o botão direito do mouse pode ajudar em alguma coisa. Então, se tu salvasse essa imagem em qualquer lugar do teu computador, ou ainda no celular, não sei se funcionaria, acho que não, clicasse com o botão direito nele, fosse lá embaixo, em propriedade, fosse nos detalhes, você veria aqui que no título e no assunto haveria um quase lá 1. E quantas coisas faltavam lá embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase lá 1 tem 8 dígitos. Então, né, a gente pega esse quase lá, só... Fase 21, mestre manja. Nessa fase 21, a gente pode se ler ali que tem vários corações invertidos. Aparentemente seria uma citação. Fonte desconhecida, 5 dígitos, oi, e aí? Pois bem, esse é um desafio complicado também, na minha opinião, onde existiam 2 maneiras de resolver. Uma delas é que tu foi pesquisar mesmo e teve que descobrir o que esses dígitos eram. E outra delas é numa dedução mais básica, mais lógica. Porque, né, faltam 5 dígitos ali e esses 5 caracteres, eles estão, digamos, representando a mesma coisa. Então, poderia testar todas as letras do alfabeto, tipo A, B, 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 ou ainda todos os números, 1, 2, 2, 2, e ir vendo se dava ou não dava. Essa era uma maneira de resolver. Ou ainda descobrir que essa era uma fonte desconhecida de fato. Então a questão é que esses corações são de fato uma fonte de escrever. Caso tu não saiba, existem fontes, como qualquer outra fonte que a gente use lá no Word para escrever documentos, em que os caracteres são corações. Então qualquer letra seria um coração diferente. Então existe uma fonte tipográfica chamada MWHeart, que existe no site da fonte.com para baixar, onde ela tem propriamente o seu alfabeto, em que cada caractere é um coração. E o caractere K minúsculo é esse coraçãozinho invertido igualzinho ao que a gente tem no desafio 21. Então, né, 5Ks minúsculos, barra KKKKK, oi, enter, te levava à grande glória do desafio 22. Então, essa foi a grande jornada dos desafios. O desafio 22 não é um desafio em que tu fique na frente do computador e tenha que pensar. Ele é um desafio mais prático. É um desafio que fala sobre mim, que me conecta à pessoa que chegou naquele desafio, porque eu conto bastante de quem eu sou. E ele é basicamente um textinho sobre empatia, sobre fazer o bem, sobre as diversas possibilidades de ser uma boa pessoa no mundo que a gente tem. E eu vou ler rapidamente aqui pra vocês. O último desafio, o mais difícil de todos. Aqueles que poucos alcançarão e menos ainda farão. Já que eu tenho essa chance de fazer um pedido, é meu aniversário, não é? O último desafio é para que você quebre a rotina e permita-se fazer algo que não somos lembrados de fazer. É algo que é tão banal que chega a ser ridículo ter que reimaginar isso como um desafio mais difícil de uma sequência como essa. A gente se acostuma a viver o nosso quadradinho muitas vezes sem olhar pro lado. Esse é o desafio mais difícil porque envolve empatia, solidariedade, compaixão e força de vontade para começar a fazer o bem. Digo força de vontade porque, por ser algo que não estamos acostumados a fazer, é preciso um primeiro passo ser dado para que a vontade comece a engrenar, tal qual aconteceu comigo. Isso é sério, porque eu nunca fui tão acostumado a ter um olhar um pouco mais social. Então eu precisei me treinar, precisei estudar, precisei fazer parte de ações para que o meu lado social começasse a florescer. E eu acho isso muito importante. Sei que, se você me acompanha, tem esse lado humano intenso dentro de você. Agora é hora de exercitá-lo.
Então o desafio era basicamente fazer alguma coisa ou contar o relato de alguma história tua em que tu tenha exercitado esse teu lado social, onde tu tenha feito bem pelo outro, onde tu tenha pensado nas pessoas ao teu redor. Então dá pra se resumir que esse último desafio foi tipo uma corrente do bem. E tu tinha que enviar então essa história, com foto, com vídeo se quisesse, sabe? Não era obrigatório, pro e-mail do desafio. E aí tu tinha ganhado o desafio e tu iria ganhar a plaquinha. Então não era pro último desafio ser o mais difícil. Eu queria que várias pessoas tivessem chegado, mas algumas pedras do caminho não ajudaram tanto assim. Eu vou esperar agora até os últimos momentos do dia 30 para que eu revele o resultado e os ganhadores nesse desafio, que vão ganhar 5 plaquinhas. Então agora é esperar a meia-noite chegar. Quando a meia-noite virar, volto aqui, fecho o desafio, vejo quem são os ganhadores e assim eu revelo os verdadeiros conquistadores do desafio de Anivers 2019. Meus bacanos, voltamos! São 11h53 da noite. Isso quer dizer que as participações para o desafio de Anivers se encerram em alguns minutos. Quem participou, participou. Quem não participar, só vai participar ano que vem. Então já adianto, antes de finalizar a votação não, antes de finalizar, como é o nome disso? Sei lá, é o caçada. Antes de finalizar a caçada, no inbox do e-mail desafiodeanivers@gmail.com tem pelo menos 450 e-mails que eu não li, embora os que eu já dei uma olhada por cima. Então teve bastante gente participando, eu fiquei muito feliz com isso. E curiosamente, hoje foi o dia em que eu mais recebi e-mail. Então a galera pegou o último dia e falou, fazer todos, então devorando. Então neste exato momento está para virar meia-noite, então vamos verificar quem que foi um dos primeiros a chegar nas últimas fases. Um chegou na última fase, 2 chegaram na última fase, 3 chegaram na última fase, 4. O número de pessoas que chegou à fase 22 foi 4. Ou seja, esses 4 automaticamente vão ganhar a plaquinha e mais uma pessoa que chegou ao último nível antes do 22, seja o 21, 20. Então eu vou mostrar os e-mails por cima aqui, só pra vocês verem então que eu recebi todos os e-mails, que os e-mails estão aqui, e realmente que vai ganhar quem foi as últimas fases primeiro. Então dá uma olhadinha nos e-mails, que se tu mandou teu e-mail deve estar por aqui, tá? Sem mais delongas, então vamos aos ganhadores do desafio de Anivers. Você está pronto? Eu estou. Em quinto lugar então, mas também recebedor da plaquinha do canal, está alguém que enviou o código da fase 21 no dia 25 de setembro, às 10h35 da noite. É você... @LaurenMT. Parabéns, você vai levar uma plaquinha pra casa. Uou! E agora os 4 felizardos que ganharam tudo. Foram até a última fase e conseguiram completar todos os desafios. Que orgulho, pessoal. Primeiro eu vou falar pra vocês quem são esses ganhadores e depois falar um pouquinho da ação deles, tá? Lembra que eu pedi pra que os ganhadores enviassem uma ação, falassem de uma ação, fizessem uma ação boa pelo mundo e espalhassem empatia, pensar nos outros? Então, já conto isso. Mas antes, aos ganhadores! Em quarto lugar. Então, essas 4 pessoas, elas aparentemente fizeram um time e eu achei isso incrível, porque os 4 e-mails, eles foram mandados com 1 minuto de diferença de cada um. Olha que foda. Eu nunca falei que isso não poderia acontecer, tá? Todo mundo podia se juntar pra tentar resolver os desafios. Foi o que eles fizeram e eu tô muito orgulhoso e feliz. Dito isso, vamos ao quarto lugar, que enviou um e-mail às 11h53 da noite, no dia 29 de setembro. Parabéns! @Gabi Borges, você acabou de ganhar uma plaquinha. Em terceiro lugar, ela que enviou o e-mail às 11h51, marcando o codinome da fase Grande Glória. O nome dela... é Cici. Parabéns, Ana Luz, você foi o terceiro colocado. Em segundo lugar, com um e-mail enviado às 11h50 da noite, do dia 29 de setembro, é ele, @Andrius Costa. Parabéns, Andrius Costa, você também tá dentro. E por fim, em primeiríssimo lugar, que conseguiu enviar o e-mail antes de todo mundo, com o codinome Grande Glória, que era a fase final, ela, @AFláviaAmor, também conhecido como Ana Flávia Padilha. Parabéns, Ana Flávia, caralho, tu conseguiu chegar até a última fase antes de todo mundo. Enfim, agora a parte engraçada. Essa semana que passou, agora eu criei um Discord, um servidor no Discord, e nesse servidor eu resolvi juntar quem gostasse do canal, gostasse do conteúdo, e entrou cerca de umas 40, 50 pessoas, e dentro desse grupo foi formando mini grupinhos, né, que estavam tentando resolver os desafios. Eu em nenhum momento dei dica pra ninguém, eu fiquei em absoluto silêncio, só agora que eu tô revelando todos os desafios, fique muito claro isso. Então esse grupo de 4 pessoas ali foi lá, baixou a cabeça e vamos ganhar isso aí, e ganharam, cara.
parabéns de verdade. E não acabou por aqui, porque o último desafio era um desafio relativamente opcional, né? Porque já bastava chegar à fase 22, que beleza, tu ganhou, cujo desafio era contar sobre alguma ação que tu fez de bom por aí, ou fazer essa ação e registrar de alguma forma, se quisesse. Olha o que eles decidiram fazer. Eu achei muito criativo. Eles decidiram criar uma corrente no Instagram, cujo propósito era divulgar artistas que eles admiravam. Então eles me marcaram outros artistas que eles admiravam, e essa corrente foi andando, teve início aqui, junto desse canal, junto dessa ação, junto desses desafios. Então, poxa vida, sem palavras pra vocês, eu achei incrível essa iniciativa. Espero que a corrente se expanda pelos próximos anos, milênios, porque vocês não somente chegaram à última fase, mas tiveram a cabeça de bolar uma ação. E eu tava esperando que quem chegasse nessa fase só contasse alguma coisa, ou enviasse alguma foto, mas vocês bolaram uma coisa que não tinha acontecido ainda. Então, 10 de 10 pra vocês. Muito obrigado por isso, vocês estão representando o meu canal. Porque quando eu criei um canal, eu sempre pensei em alinhar todos os meus ideais, em tudo que eu sou. Aos pouquinhos vocês vão me descobrir. E um dos meus ideais foi sempre procurar fazer o bem, foi sempre não semear o ódio, foi sempre buscar ajudar as pessoas ao máximo que tiver nas minhas mãos. E ver vocês representando o canal dessa maneira me deixa muito emocionado e me deixa muito feliz. Então, plaquinha pra vocês. Vou enviar mais algumas coisas também, esperem o correio. Ah, detalhezinho legal, eles enviaram no e-mail um PDF com uma senha, e essa senha eles falaram pra eu descobrir. E nesse e-mail que eles tinham que enviar o desafio final, eles mandaram um poeminha bem bonitinho, que tinha uma mensagem secreta ali. E logo abaixo dizia: nossa ação será conjunta, pois chegamos aqui juntos. Ok, certíssimo. Ela está nos nossos stories no Instagram, but esse story também é um enigma, que dá a senha para esse arquivo aqui em anexo. Boa sorte! Então, como eu disse, a ação foi feita nos stories do Instagram deles, e tinha esse PDF aqui pra botar uma senha, né? Senha necessária. Então eu fui lá no Instagram deles, e eu, como tenho muita dificuldade em fazer e realizar desafios, meu Deus, foi muito complicado olhar para os 4 cantos da imagem e ver que tem um L, um U, um K e um E. Então se a gente vier aqui, né, botar L, U, K, E, enviar, tadá! Aparece essa imagenzinha, que é uma montagem de todos os desafios até agora. E essa página de fundo, que é o Baiacu afogado ali, todo mundo deve ter caído nela, e virou meme no nosso servidor de Discord. Inclusive virou uma figurinha no servidor de Discord. Então se tu quiser usar a figurinha lá, entra no servidor. E nesse PDF tinha parabéns, feliz aniversário, feliz 10k, 20k, muito sucesso, assinado Bacanos, que é essa galera linda que gosta do canal. Bom, nenhum deles sabe que eles ganharam o desafio, só estão descobrindo agora nesse vídeo, mas preciso mostrar pra vocês o relato da Flávia, que traduz muito o que eu quero criar com esse canal, que é um senso de comunidade muito grande, de pessoas que gostam de música, de pessoas que gostam de rir, pessoas que gostam de estar juntas, de pessoas que gostam de aprender. Então escutem isso. Ontem foi muito legal, porque enquanto a gente tava na cal, a gente começou a se contar, tipo, o que cada um já tinha feito de legal, assim, de ação social. Às vezes não é nem tão legal o final, assim, mas sim todo o processo, né? Tipo, da gente ter se conhecido, ter se ajudado sem se conhecer. E, tipo, a gente já combinou de se ver e tal, sabe? Então a gente construiu ali um negócio muito legal. A gente já combinou de se ver, cara. Que é isso? E rapidamente o que a Gabi Borges me mandou, ela também mandou uma mensagenzinha lá no Discord. Entra no Discord. Oi, Rô. Vim falar agora sobre as minhas palavras, olho no olho, sobre o quanto eu amei a experiência de participar do desafio de Anivers. Fiquei amiga do pessoal e isso já vale demais. Conversei com muita gente daqui do grupo e a galera toda te admira muito. E olha o que tu conseguiu fazer. Tu é tipo o Norvana que uniu todas as tribos. Enfim, muito obrigada por isso. Muito sucesso pra ti, que tu merece, viu? E ela fez um meme. E esse meme só vai entender, né? Quem participou do desafio. Vou deixar aqui na tela por 0,5 segundos. Bom, é isso, minha gente. Chegamos ao fim dessa jornada. Eu achei incrível. Eu queria fazer mais desafios desses. Pena que é só de Anivers, né? Pena que só vai ser ano que vem. Ou será que não? É isso. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu!